O próximo palestrante é o Jonathan Menezes. E o Jonathan é uma pessoa muito especial. Nós o conhecemos há menos de um ano agora. Ele esteve aqui no primeiro Semeadores do ano passado. E ele conquistou os nossos corações. Ele é um professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, doutorando em História e Sociedade pela Unesp. Ele é autor de livros. O ano passado ele trouxe para nós o livro intitulado Humanos, Graças a Deus. E agora ele está lançando o segundo livro dele aqui no nosso meio. Olha só que privilégio. O livro acho que já está ali à disposição, na recepção. O título do livro é Espiritualidade em Transformação. Eu vi inclusive uma cópia. Deixa eu pegar aqui. Acho que o Júlio está com uma cópia do livro. Então, depois da palestra, durante o resto do nosso momento aqui, do nosso evento, o Jonathan vai estar disponível para acessibilizar esse livro para você ter a oportunidade de adquiri-lo e ele, inclusive, assinar, não é mesmo? O Jonathan vai tirar um tempo para autografar o livro Espiritualidade em Transformação, Sentido, Humanidade e Vida. Então, assim, o Jonathan é professor, inclusive, de alguns dos nossos jovens. Eu sei pelo menos de 4 que estão aqui, né, e que, inclusive, servem nessa igreja aqui em Itu, que são alunos na área de teologia do Jonathan Menezes. Ele trouxe a esposa, a Cibele, o Cauã, e é uma grande alegria, inclusive, tê-los ali hospedados na nossa casa. Eu gostaria de, então, dar boas-vindas calorosas para o nosso amigo Jonathan. Muito bonito, hein? Muito bonito. O que eu ouvi dizer, eu não sei se o quanto disso é verdade, mas o ano passado foi uma correria para ele. Ele veio, acho que ficou menos de 24 horas aqui conosco, veio de ônibus, chegou de manhãzinha no sábado, palestrou, né, deixou o recado aqui para nós, deixou os livros também, e depois já à noite, você acha que regressou para Londrina, não é mesmo, de ônibus? É que parece que quando alguém o levou para a rodoviária, para algum lugar assim, ele disse: se eu morasse aqui por perto, eu acho que eu iria nessa igreja, na igreja de vocês. Eu não sei se isso é verdade, mas se for verdade, assim, deixa a gente orgulhoso. Me deixou alegre por você ter esse conceito, não preconceito, mas nesse relacionamento ter estabelecido esse conceito sobre a gente. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Pai do céu, Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela vida do Jonathan, da Cibele e do Cauã, que vieram debaixo da sua segurança, de Londrina, embora debaixo de chuva também. O Senhor os guardou, protegeu, os trouxe até nós, e agora nós temos a alegria de poder recebê-lo e de ouvir do Senhor através dele, que mais uma vez ele seja a tua voz e que teu Espírito fale nele e através dele, para que nós possamos ser instruídos, edificados, desafiados e encorajados, Pai. Obrigado pela vida do Jonathan, pelo trabalho dele na universidade e todos os projetos dele, porque ele é uma pessoa ocupada, que vai e vem. Que o Senhor continue a guardá-lo nas idas, nas vindas, nas viagens, protegê-lo, dando, Senhor, a ele muita sabedoria, que ele possa continuar a crescer para nos abençoar e abençoar muita gente nesse país e fora também. Obrigado, Senhor, pelo talento que ele tem, não só de falar, de colocar as verdades, os conceitos para nós, mas também de escrever e dessa forma nos abençoar de forma assim prolongada. E obrigado pela presença dele aqui hoje, que o Senhor possa usá-lo e que os corações estejam abertos para receber essa semente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Bom dia para quem eu não falei. Prazer enorme estar aqui. Viu, Antenor? Foi verdade. Acho que o Mark soprou no seu ouvidinho. Eu cheguei em casa muito, muito feliz e assim, muito grato pelo tempo que eu tive aqui em dezembro do ano passado, no início do mês. E eu cheguei e falei para minha esposa: olha, eu conheci uma igreja em Itu
que você assim ficaria fascinada e teria um prazer, certamente iria se identificar, como eu me identifiquei, né? Porque é difícil a gente encontrar, mesmo nas igrejas por aí, gente boa de Deus. Então, então a gente fica de fato gratificado e feliz, e especialmente de estar aqui de volta, né? Se tiver cometer essa sanidade, não sei. Mas eu também estou muito grato de estar aqui e poder agora estar também com a minha família. O tema que me pediram para trabalhar com vocês, e eu acho que o Mantenor escolheu esse tema a dedo para me dar, né, que é o tema do paradoxo da grandeza na servidão. A dedo porque no meu outro livro eu falo muito, nesse também, sobre a questão do paradoxo, né? Então ele já falou, o que eu posso dar aí para o Jonathan falar? Vou escolher alguma coisa que tenha a ver com paradoxo. E foi uma muito boa escolha, especialmente pelo texto que a gente vai trabalhar, que fala exatamente disso, né? Então, de alguma maneira, todos nós fazemos parte dessa religião que nós chamamos de cristianismo, né? Uma religião histórica que está aí há mais de 2000 anos, e nos preocupa, certamente, quando a gente vê estampado na mídia, a gente vê de maneira ostensiva o crescimento da igreja, o crescimento também do cristianismo, né? Depois de tantas profecias aí no final do século XIX, início do século XX, de que o cristianismo iria morrer e junto com ele todas as religiões e a religião de um modo geral, né? A gente vê, na verdade, o cristianismo, sobretudo na Ásia, na África, na América Latina, muito pulsante, né? E a expressão pulsante do cristianismo que está na Europa, por exemplo, é a expressão que vem exatamente desses outros cantos do mundo, porque devido a um grande processo de secularização que a Europa tem vivenciado há bastante tempo já, né? Então o cristianismo lá está minguando, sobretudo o cristianismo numa forma mais tradicional, num modo mais tradicional. E aí a gente fica se perguntando, né, o que é, quem eu sou nesse universo, quem eu sou dentro dessa religião cristã. E às vezes a gente tem um certo problema com a nomenclatura cristão, evangélico, porque isso se transformou numa variedade de coisas não necessariamente positivas, que às vezes deixa a gente preocupado, né? Então, filósofos fizeram julgamentos na história, né? E predições e julgamentos sobre a religião e o cristianismo, né? O Marx disse que o cristianismo era o ópio do povo, Nietzsche disse que o cristianismo era o platonismo para o povo, o Freud disse que o cristianismo era uma ilusão infantil. E quando eu olho para Jesus Cristo e para os evangelhos, eu não vejo nada disso, né? Eu não consigo dizer que o cristianismo radicado na pessoa, na singularidade de Jesus Cristo, seja ópio ou seja platonismo, não é? Algo apenas idealizado e distante da realidade, ou que seja uma mera ilusão. Então, a questão é, para que tipo de cristianismo nós estamos olhando e que tipo de cristianismo nós estamos vivendo nesse mundo, né? E aí, dado o ensejo do tema, né, eu gostaria de pensar com vocês aqui que o cristianismo é a religião dos paradoxos. Isto é a religião em que a gente encontra a união, a coexistência entre contrários, né? Entre coisas aparentemente distantes, entre aquilo que deveria ser, mas não é? Entre aquilo que na prática né? Na prática social, na prática da vida comum, mas que no cristianismo a gente vê invertido, né? Então a lógica do cristianismo é ilógica, né? Porque tudo é invertido, tudo é visto de ponta cabeça, né? Jesus colocou o mundo dele de ponta cabeças, a religião de ponta cabeças, a política de ponta cabeças, a vida de ponta cabeças, né? Então, caso se comprovasse que o cristianismo, como religião histórica, fosse uma farsa, sinceramente, para mim não faria nenhuma diferença, porque
a minha fé hoje, ela está centrada numa mensagem, numa pessoa, e não em aspectos ou coisas que necessitam de comprovação histórica. E a marca que certamente ficaria comigo, e sempre estará, apesar de qualquer coisa que se diga sobre o cristianismo, desde as suas origens até o presente, é essa, né? E que nunca vai sair de mim, que o cristianismo é a inversão de todos os valores, a inversão de todos os valores. Aqui vão como ilustração alguns paradoxos que a gente pode encontrar no Evangelho, alguns deles também já foram mencionados aqui nas palestras. Eu estou meio andante, mas eu estou ouvindo tudo, porque eu tenho que ficar correndo atrás do meu filho também para minha esposa poder aproveitar nessa semeadura aqui. Eu cito alguns, né? O paradoxo do Filho de Deus, que também é o Filho do homem. O Anselmo, lá no século XII, perguntava: será que é possível? Como é que é possível um Deus homem? E um Deus, portanto, que se fez gente como a gente, né? Que se encarnou, que se igualou em nós, menos no pecado. Eu diria, talvez essa seja a maior singularidade do cristianismo, algo que a gente não vai encontrar em religião nenhuma. O paradoxo da felicidade, né? Felizes ou bem-aventurados, lá no Sermão do Monte, né? O sermão que começa exatamente com as bem-aventuranças, não são aqueles que são possuidores de coisas, ou aqueles que necessariamente são realizados, né? Em todos os sentidos que nós chamamos de realização na vida comum aí, mas são os despossuídos, os perseguidos, os injustiçados, os humildes de espírito, porque em tudo esperam de Deus. O paradoxo da perda e do ganho, essa foi uma das questões que foi colocada aqui, né, até pelo antenor na noite de ontem. Quem tenta a todo custo preservar a vida, isso foi Jesus quem disse, e ele citou esse texto, perde a vida. Aquele que aceitar perder a vida é aquele que encontra. Eu lembro de uma frase da cantora Janis Joplin, que falava exatamente de liberdade, né? E que, mesmo sem saber, de alguma maneira ela está corroborando com algo que eu vejo nesse perder e ganhar de Jesus Cristo, e que Paulo também absorveu de uma maneira muito profunda, né? Ela diz: liberdade nada mais é do que uma outra palavra para nada mais a perder. Então a gente já ganhou tudo em Jesus Cristo, tudo que podíamos ganhar. Que mais a gente pode querer? Que posse a gente tem sobre a nossa vida? Eu adorei a dinâmica, né? Que posse a gente tem sobre a nossa vida se ela é uma dádiva? E em Jesus Cristo a gente pode viver a liberdade exatamente no momento em que a gente abandona a vida, em que a gente não acha ela preciosa demais para a gente ter que segurar ou controlar, né? No fim das contas, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? O paradoxo do reino de Deus, que não é desse mundo, mas ao mesmo tempo é para esse mundo, um reino que não está nas mãos dos grandes, dos poderosos, mas que é dado aos pequeninos, aos fracos, aos fragilizados, às crianças, né? O paradoxo da fé, que em Hebreus é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se pode ver, ou seja, é tanto a certeza do mais incerto, como a certeza que se sustenta sob condições incertas, como é a nossa vida, né? Lançar-se na vida na fé certamente não tem absolutamente nada a ver com segurança, com estar seguro o tempo todo, com estar certo de todas as coisas, né? Senão não haveria sentido para se falar em fé, né? A fé, como Kierkegaard disse, como um salto, muitas vezes. A gente salta, a gente não entende exatamente de onde vem essa convicção e essa certeza de que a gente está no lugar certo ou no caminho certo. Mas a gente salta, né? Porque Deus de alguma maneira nos move para isso. A fé, ela tem um elemento de incondicional que conteúdo nenhum, que forma nenhuma consegue explicar, né? O paradoxo da cruz e da ressurreição, da complementaridade entre a sexta da paixão, do sofrimento, da dor e do domingo da alegria pelo renascimento. Tentar viver
seja a cruz ou a ressurreição fora dessa relação dinâmica ou paradoxal, é não entender nem a mensagem da cruz e nem da ressurreição. Né? Às vezes eu tenho a impressão que, né, especialmente em comemorações, celebrações de Páscoa, a gente deixa a sexta-feira meio esquecida. Né? Vamos pular a sexta-feira? Dá para pular a sexta-feira? Vamos só no domingo? Vou falar de ressurreição, de vida e tal. Né? Como se a ressurreição em si fosse um evento triunfal, e ela não tem nada de triunfal, foi um evento secreto. O anjo falou para as mulheres, que foram depois contar para os discípulos, que ficaram extremamente duvidosos, mas espera lá, tem certeza? Né? As mulheres, será que elas não viram coisas? Depois Jesus aparece só para os discípulos. Então, não há nenhuma... Se houvesse jornais e mídia na época... Eles não estariam noticiando a ressurreição, porque ela não foi um evento público estrondoroso, foi um evento secreto de Deus, né? E que nós devemos como cristãos celebrar com alegria, com certeza, mas que a gente não pode entender a profundidade do que é a ressurreição se a gente não passar pela cruz, como Jesus passou. E esse é o convite dele aos discípulos. O paradoxo do poder, ou do que aqui no tema a gente está chamando de grandeza na servidão. Esse é o paradoxo sobre o qual eu gostaria de falar um pouco mais distintamente com vocês nesses minutos que me restam. Para tanto, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias ou smartphones. Não dá mais para falar sua Bíblia, né? Em Marcos, no capítulo 10, de 35 a 45. Eu falo que não dá mais para falar sua Bíblia por mim também, né? Assim, eu tenho minha Bíblia, claro, mas é muito mais conveniente carregar isso aqui do que aquele tijolão lá. Nesse texto, Jesus vai explicitar bem o que é esse paradoxo do poder ou da grandeza na servidão. Marcos 10, 35 a 45. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse Jesus: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com o que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu queria explorar as possibilidades, ou algumas possibilidades desse texto, a partir de uma pergunta que é diretamente feita e outra que é indiretamente feita. A primeira é: vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o meu batismo? A essa altura, né, final do ministério de Jesus, a caminho de Jerusalém, os discípulos já tinham andado um bocado com ele, né? Já podiam ter alguma noção de como Jesus havia tratado as inúmeras questões da vida, né? Questões éticas, questões culturais, políticas, religiosas e etc. Puderam observar de perto os comportamentos de Jesus, as reações de Jesus, as atitudes de Jesus. Caminharam com ele e viveram ao lado dele intensamente durante 3 anos. Deixaram tudo para trás
e foram caminhar com Jesus. Mesmo com esse histórico, Jesus foi surpreendido, imagino eu, né, por essa pergunta de Tiago e João aí no verso 37, para que lhes concedesse os lugares de maior honra em sua glória. Normalmente, e aqui a imagem ela é bastante cultural, né? Quando o rei se assenta ao seu trono, as pessoas que estão ao lado direito e esquerdo dele são pessoas de primeira confiança e importância no reino. São aqueles que, depois do rei, talvez sejam os que mais têm importância, não é? Que vão, portanto, ocupar esse lugar que inspira grandeza, honra, afinal, estar ao lado do rei, né? Enquanto toda a plateia, o povo, a plebe nos observa, talvez de uma maneira até invejosa, né? Com desejo de estar ali do lado, né? Como eu gostaria de estar do lado do rei, que honra é estar ao lado do rei. Então, dentro de um aspecto humano, não há nada de estranho, né? Não deveria haver nada de estranho, porque talvez cada um de nós, lá no fundo, deseje algo muito semelhante, se não em relação ao reino de Deus, pelo menos em relação aos reinos dessa terra, aos pequenos reinos. Eu não estou falando só dos reinos das monarquias, né? Nossa vida ela é cercada de pequenos reinos que a nossa cultura constrói e que nós também construímos e que às vezes ocupamos, às vezes entronizamos outros. Para alguns comentaristas, esse pedido dos discípulos revela uma ambição política e messiânica e prova que alguns dos discípulos, apesar de toda essa caminhada, de todas as palavras de Jesus, de todas as predições que ele faz, estavam meio que surdos. E também eu diria, surdos e cegos em relação às próprias predileções de Jesus. Não só as predições. Quando você caminha com alguém, tem uma intimidade com esse alguém, anda de lado a lado, você sabe o que ela gosta de comer, o que ela mais gosta de fazer, do que ela mais fala, com quem ela mais anda, a quem ela mais dá atenção, o que ele faz quando trabalha, ou ela faz quando, né, está no momento de lazer, e eles puderam acompanhar isso. Eles viram que Jesus era um mestre diferente. Se não viram, de alguma maneira estavam cegos. Jesus andou à margem dos sistemas e das instituições do seu tempo. Ele ia na contramão, né, na mão contrária a muitas das coisas que faziam parte, embora fosse um homem da sua cultura, um homem da sua religião, um judeu. Nada adianta a gente dizer que está na contramão do mundo se a gente se afasta dele, né? Jesus andou na contramão do seu mundo na medida em que estava imerso nesse mundo, né? Eu acho lindo as propostas, e lindas as propostas de contracultura das pessoas que querem se distanciar do mundo, que não querem se envolver com o mundo porque o mundo é muito sujo, né? Isso pode ter qualquer característica, mas de contracultura certamente não tem, né? Porque pode ser contracultura apenas aquele que vivencia a cultura, que toma a cultura como sendo sua, né? Eu acho engraçado esse negócio de nós não somos desse mundo, que a gente não pode ouvir música do mundo, que a gente não pode fazer coisa do mundo. Então vamos fazer coisa do quê? De Marte, de Saturno, de Júpiter, né? Então a gente confunde, né? Até as próprias palavras de Jesus lá na oração sacerdotal. E que ele não disse que a gente tinha que sair do mundo, nem se livrar do mundo, né? Se apartar do mundo, né? Mas para que Deus nos livrasse do mal, né? Das expressões anti-Deus, das expressões que vão contra aos valores que a gente vê no Evangelho, né? A resposta de Jesus é bem central aqui. Ele diz: vocês não têm ideia do que é que vocês estão me pedindo. Vocês não têm noção. E aí a pergunta ela é altamente simbólica, né? Vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Do batismo, né, com o qual eu fui e serei batizado? Então imagina
para os discípulos que têm naquele mestre a esperança de tudo. Ele é o rei, ele é o Messias, é ele quem haveria de reabilitar o reino de Israel. Se ele pergunta, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Que resposta esses discípulos prontamente diriam, se não essa? Claro, óbvio. Então a pergunta, para pessoas cegas pelo anseio de poder, de glória, na verdade, não era uma questão, e sim, quem por insano que seja, não beberia do seu cálice, Senhor? Porque a ideia que eles tinham do cálice era uma ideia inteiramente diferente. É o rei sentado no seu trono. Olha, beba do meu cálice, meus. Beba aqui do meu cálice. O cálice é a expressão da alegria, da celebração. Imagina lá a mesa farta do rei, ele levanta o cálice, a vida, a nós. É a expressão da festa, da celebração e da alegria. Mas o cálice de Jesus é a antecipação de uma outra coisa também, que tem a ver com a alegria do reino, a alegria de a ele pertencer, a alegria de caminhar com ele, mas é uma alegria que não está distinta do caminho da tristeza, da dor, do escárnio. O cálice é a antecipação do drama da cruz, do sofrimento, do discipulado, da última ceia, do Getsêmani. É o mesmo cálice que Jesus ergueu dizendo, tomai e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, símbolo da nova aliança, derramado por cada um de vocês. É também o cálice que em agonia no Getsêmani Jesus pediria ao Pai para que afastasse dele. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Porque o cálice representava todo o sofrimento, toda a carga e toda a dor. Mas é também o cálice da vida humana e do discipulado. Uma fusão de regozijo e de dor, de choro e de riso, de vitórias e derrotas, de ganhos e perdas. O cálice também é o paradoxo. E o discípulo precisa ter plena consciência do conteúdo ao efusivamente dizer, eu beberei. Então é como se Jesus estivesse perguntando exatamente isso, você sabe o que você vai beber? Os apreciadores de vinho adoram, quando colocar um pouquinho de vinho na taça e sentir o aroma para então ter uma noção vaga ou muito precisa do que é que estão bebendo. As pessoas que bebem por beber não querem saber, importa que esteja álcool ali, tem álcool, tem uva, beleza, manda para aqui. O discipulado é diferente. Quando a gente ergue o cálice e a gente vai beber, a gente tem que ter a noção cada vez mais clara, cada vez mais lúcida do que é beber do cálice. No livro que leva esse nome, Podeis Beber do Cálice, o Henry Nouwen afirma, o cálice da vida é o cálice da alegria, tanto quanto é o cálice da tristeza. É o cálice no qual tristezas e alegrias, dor e felicidade, luto e dança nunca se separam. Se as alegrias não pudessem estar onde as tristezas estão, o cálice da vida jamais poderia ser bebido. É por isso que temos que segurar o cálice em nossas mãos e olhar atentamente para ver as alegrias escondidas em nossas tristezas. A segunda pergunta e a segunda parte do texto, a partir do verso 40, poderia ser, afinal, quem é o mais importante? Quem é o maioral no reino de Deus? E eu entendo que ele utiliza essa linguagem do mais importante em função do próprio pedido dos discípulos, de estar nos lugares mais importantes ao lado dele. E não precisamente porque na linguagem do reino, essa ideia de importância e de grandeza faça sentido. Muito pelo contrário. O reino não tem nada a ver, essencialmente, como imagem, como metáfora, com grandeza. Jesus comparou o reino de Deus a um homem que saiu a semear,
a um grão de mostarda, ele deu o reino às crianças, aos pequeninos, ele disse que as prostitutas e os publicanos nos precederiam no reino de Deus. Quer dizer, o reino não tem nenhuma imagem triunfal, mas Jesus fala com eles na linguagem que eles estavam falando. Tudo bem, vocês querem grandeza? Então tá, então eu vou falar com vocês, o que significa ser importante na linguagem do reino. E Jesus passa então a pacientemente ensinar-lhes algumas coisas. Primeiro sobre como as coisas são no mundo, e que eu diria, se estende até os dias de hoje. Ele diz, aqui o poder facilmente sobe a cabeça. Você tem aí os governantes, aqueles que ocupam um cargo de liderança qualquer, pelas sutilezas próprias da sua humanidade, ele tende a se tornar um dominador, às vezes um tirano. Ou seja, ele usa o poder como meio de se engrandecer, de manipular, de usar, de fazer o que bem entende. E não, longe está, muitas vezes, o poder da ideia de servir aos outros, servir a vida. Diferente do que se diz por aí, eu não acredito que o poder corrompe. Essa ideia, né? Olha, fulano era gente boa até se tornar deputado. Aquele pastor era muito humilde, deixava até a gente questionar suas ideias depois do sermão, no final da igreja, né? Até ele se tornar o presidente da denominação. Como se fosse a posição presidente da denominação, deputado, vereador, prefeito, governador ou presidente, que em si produzisse a corrupção. E aí a pergunta, então a razão de tudo isso é o poder? A minha resposta é não. É simples demais você culpar o poder, você jogar todas as responsabilidades no poder. A razão reside na profundidade do coração humano, que Jeremias trabalhou muito bem lá no capítulo 17. Ele disse que o pecado está gravado no nosso coração, em pontes, em lanças, como lanças pontiagudas, está lá dentro. Então está na natureza humana, no seu universo de desejos, nas suas ambições. Ali nasce a corrupção. Jesus disse que não é aquilo que entra, né, que faz mal ao homem, que corrompe o homem, mas é aquilo que sai da boca. O que isso significa para vocês? Que a corrupção é algo que vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Então eu acho simplista demais as críticas que a gente faz aos governantes, aos políticos. Eu acho que as críticas são válidas, mas primeiro a gente tem que pensar, fomos nós que os elegemos, somos nós que sustentamos. E se a gente estivesse lá, seríamos muito melhor do que eles? Ora, as mesmas pessoas que estão tacando pedra no governo, e eu tenho as minhas críticas ao governo, são aquelas dizendo, fora a corrupção, que coisa horrível, corrupção para lá e para cá. São aquelas pessoas que sonegam impostos, não é? Que quando tem oportunidade de se passar por cima de alguém, passa. Corrupção, como falar de corrupção apenas pelo universo da política, quando no fundo a corrupção está dentro da gente, não é? Ali nasce a corrupção. Aliás, potencialmente, nesse aspecto, todos somos corruptos, até que se prove o contrário. O poder, de alguma maneira, apenas aguça a corrupção, mas o poder não produz corrupção. Isso significa que a gente pode, quem sabe, pensar o poder de outra maneira, que é o que Jesus vai propor. Ele também ensina sobre as coisas como foram com ele mesmo. O próprio Filho do Homem, ele vai dizer no verso 45, é aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é uma afirmação de tremenda importância para entender quem é Jesus, a natureza do discipulado, e que no fundo ainda era muito difícil para os discípulos entenderem, né? Pois eles queriam o Messias glorioso, né? Ao lado de quem eles poderiam sentar nas alturas, né? Nos principais lugares. Ora, até hoje, o Messias que a gente quer, o Jesus que a gente quer, na maior parte do tempo, é o Jesus glorioso. Que dirá aqueles que caminharam com ele de perto, né?
e que tinham uma outra esperança com dimensões maiores e diferentes daquelas que o próprio Jesus prometeu. A boa nova de Jesus aqui, como também de Paulo, quando ele fala da kenosis ou do esvaziamento lá em Filipenses 2, no capítulo dos versos 1 a 5, entretanto, é a de que Deus se fragilizou por amor. Ele arregaçou as mangas. Ele entrou na nossa história. Não da forma de um revolucionário político, de um militante comunista, de um grande latifundiário, de um governador poderoso. Ele poderia ter vindo em qualquer uma dessas formas, gente. Vocês já pensaram? Qualquer uma. Mas ele encarnou a figura em glória do profeta. Ele faz isso muito claramente lá em Lucas, no capítulo 4. Depois que ele sai do deserto, ele entra na sinagoga. Ele abre o livro do profeta Isaías. E ele fecha o livro do profeta Isaías depois de ter lido. E diz: hoje essa palavra se cumpre sobre mim. E depois desse primeiro ato, quando as pessoas achavam que era uma grande coisa aquilo que ele dizia, ele começa a falar: olha, profeta não tem honra na sua terra. Então vocês acham que eu vim aqui para fazer as maravilhas e as grandezas que vocês estão imaginando? Tira o cavalinho da chuva. E aí o pessoal fica enraivecido com ele, e o primeiro ato ministerial de Jesus termina com uma tentativa de assassinato. Que sucesso, não é verdade? Aos olhos do mundo, que sucesso. E além de ter assumido a figura em glória do profeta, ele assumiu a forma de um simples servo, de um serviçal, de um escravo. Alguma coisa ele queria dizer para a gente, e que parece que às vezes a gente não conseguiu captar ainda. A gente critica os discípulos, né? Oh, esses discípulos, olha, que ambição, né? Mais difícil é olhar para a minha vida e falar: bom, e aí? Eu vi aí que zerou, já estou terminando, tá? Por fim, ele fala sobre as coisas como são no reino que está vindo. Na verdade, ele fala antes, que ele vai falar da vida dele no final, mas para dizer que o mesmo vale para os discípulos e para os demais que vieram após eles até hoje. Entre vocês, ele diz, o maioral, o mais importante, será aquele que serve. Não perante esse mundo, é claro. Porque aquele que serve, aquele que faz as coisas pequenas, aquele que caminha à margem, ele não é bem visto. A gente gosta dessa posição aqui. A gente não gosta da posição de servir as mesas, de fazer a coisa silenciosa, de fazer a coisa nos bastidores. E o serviço não tem primordialmente a ver com ocupar o proscênio, né? Mas tem a ver com coisas que a gente faz de bastidores e que ninguém vê. É claro que o serviço ele é multiforme, de acordo com a multiforme graça de Deus e com a multiplicidade de dons que Ele dá para a igreja, para o corpo de Cristo. Mas Ele está querendo passar algum recado para a gente, que no reino a coisa é diferente. Nesse reino que não é desse mundo, mas é para esse mundo, as coisas caminham de uma maneira inversa, paradoxal, promovendo uma loucura sã, que Paulo vai falar muito bem, né? Os sábios desse mundo são os loucos. Os loucos para esse mundo são aqueles que expressam a verdadeira sabedoria de Deus. Então, a gente não pode esperar que o mundo entenda sempre isso que a gente faz. Que ele ache lindo sempre aquilo que a gente faz. Que ele vai aprovar sempre as coisas que a gente faz. Esse é o paradoxo do poder ou da grandeza na servidão. Jesus não quer que a gente evite o poder, mas para que a gente use o poder para e no serviço, para que a gente cause uma inversão nas lógicas de poder, como Ele mesmo faz. É andar na contramão dos poderes desse mundo,
a fim de reabilitar o poder que se aperfeiçoa na fragilização daquele que serve, sem que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz. É muito tentador que a gente sempre fique contando para a mão esquerda o que a mão direita está fazendo. É muito tentador. É muito legal compartilhar, é muito legal o reconhecimento. Não é? E eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Mas cuidado para que a mão esquerda não esteja tão consciente do que a mão direita faz. Não é? Como semeadores, concluindo, da boa nova do reino no mundo de hoje, nós somos chamados a assumir com alegria esse paradoxo. Não é? Falar, eu vou assumir esse negócio com alegria. Não é? Feliz da vida, porque eu sei que é uma loucura sã, né? Eu sei que é uma loucura que faz sentido, não necessariamente nas lógicas, né? Nos esquemas e nas cogitações desse mundo, mas nas de Deus elas fazem pleno sentido, né? E meu papel como discípulo é tentar cada vez mais me alinhar de acordo com essas lógicas e lógicas do reino. Graças ao dom do Espírito Santo, nós vencemos a corrupção que habita no nosso coração, todas as vezes que nós recusamos a ambição dos primeiros lugares, dos lugares de honra. Uma maneira leve e bem humorada que eu encontrei de fazer isso, é rindo de mim mesmo. É rindo das minhas conquistas, supostas conquistas. É sarcasticamente apontando para o meu narcisismo. Ah, você gosta disso, né? É bom, não é verdade? É desdenhando todas as vezes que querem encher minha bola mais do que deveriam, conferindo-me status, poder ou fama. Como eu não posso livrar-me desses desejos e dessas coisas que estão dentro de mim, a maneira mais bem-humorada e leve que eu tenho feito é essa: eu vou desdenhar. Eu preciso desdenhar. Porque no momento em que eu começar a achar que é uma grande coisa, né, o espírito de grandeza vai tomar conta, e aí eu já esqueci completamente as lógicas e lógicas do reino. E eu tenho que desdenhar isso por uma razão muito simples: tudo é efêmero, tudo é pequeno demais perto da graça de servir o reino de Deus. Pequeno. É muito gratificante, como eu disse, o reconhecimento por aquilo que a gente faz, pelos frutos do nosso trabalho. Mas a sensação que eu tenho é que as coisas mais importantes que eu faço são aquelas que menos repercussão pública têm. As pequenas ações e gestos de amor, de antecipação da eternidade, de serviço ao próximo que a gente faz quando ninguém está vendo. Eu tenho a impressão que aí estão as coisas mais importantes. Eventualmente a gente está em evidência, né? Mas a gente não tem que almejar isso. A gente não tem que ficar, né, ambicionando isso, por essas mesmas razões que a gente vê nesse texto. No fim das contas, a pergunta e o desafio que de Jesus todos os dias devem ecoar no meu coração é: pode você, Jonathan, beber do cálice que eu bebi? Pode você, Antenor, Alice, Phyllis, Mark, Bruno, Brian, beber do cálice que eu bebi? Se reflexiva e responsavelmente eu e você pudermos dizer sim, eu posso, então nós poderemos abraçar o caminho do discipulado com inteireza e semear será tão natural quanto respirar. Tão natural quanto respirar. Que a graça do Senhor nos encoraje e capacite para isso. Amém? Deus os abençoe.